Os 10 livros mais vendidos no mundo. Prepare-se para uma viagem pelos livros mais vendidos da história. Neste roteiro, vamos explorar histórias que ultrapassaram fronteiras, atravessaram gerações e conquistaram corações ao redor do mundo. Imagine livros que, ao serem lançados, desencadearam uma verdadeira febre literária, vendendo milhões, em alguns casos, até bilhões de exemplares. Estes livros moldaram a cultura popular e continuam a influenciar leitores de todas as idades. Vamos começar nossa contagem decrescente, dos mais vendidos até o top 1. 10º lugar, O Código da Vinci por Dan Brown com 80 milhões de cópias vendidas. O Código da Vinci é um dos maiores fenômenos literários do século XXI. Lançado em 2003, o livro mistura mistério, suspense e história, e cativou leitores ao explorar segredos ocultos da Igreja Católica em uma corrida contra o tempo para desvendar um quebra-cabeça milenar. Esse thriller eletrizante de Dan Brown é centrado no professor Robert Langdon, que precisa resolver um assassinato no Museu do Louvre, em Paris. A narrativa é repleta de códigos, pistas e reviravoltas que mantêm o leitor preso até a última página. A obra ganhou ainda mais notoriedade após sua adaptação para o cinema, o que impulsionou ainda mais as vendas. 9º lugar, O Sonho da Câmara Vermelha por Kang Xueqin, uma obra clássica da literatura chinesa do século XVIII, é considerado um dos 4 grandes romances clássicos da China. Com cerca de 100 milhões de cópias vendidas, o livro oferece um olhar fascinante sobre a vida aristocrática da dinastia Qing, através de personagens complexos e temas ricos, explora a decadência de uma família nobre. A trama mistura romance, intriga política e reflexões filosóficas, e é considerada uma obra-prima da literatura mundial. Até hoje, estudiosos e leitores ficam encantados com a riqueza de detalhes e a profundidade psicológica dos personagens. 8º lugar, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa por C.S. Lewis com 120 milhões de exemplares vendidos. Este livro faz parte da série As Crônicas de Nárnia, que cativou gerações desde sua publicação em 1950. A história narra a aventura de 4 irmãos que, ao atravessar um guarda-roupa mágico, encontram um mundo encantado chamado Nárnia, onde devem lutar contra a Feiticeira Branca e restaurar a paz ao reino. A obra é uma combinação perfeita de fantasia e alegoria, explorando temas de coragem, amizade e sacrifício. A série, composta por 7 livros, vendeu mais de 100 milhões de cópias no total, consolidando C.S. Lewis como um dos maiores autores do gênero fantasia. 7º lugar, O Caso dos 10 Negrinhos por Agatha Christie, também conhecido como E Não Sobrou Nenhum. Este livro de Agatha Christie é um dos romances policiais mais vendidos do mundo, com mais de 100 milhões de exemplares vendidos. Publicado pela primeira vez em 1939, a trama apresenta 10 estranhos, cada um com um segredo obscuro, sendo convidados para uma ilha isolada. Lá, eles começam a ser assassinados um por um, seguindo os versos de uma antiga canção infantil. A narrativa é uma verdadeira obra-prima do mistério, e até hoje é considerado um dos melhores trabalhos de Agatha Christie, a rainha do crime. A tensão cresce a cada página, fazendo com que o leitor questione quem é o verdadeiro assassino. 6º lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal por J.K. Rowling. O início da saga que marcou uma geração. Com 120 milhões de cópias vendidas apenas do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal é o começo da jornada do jovem bruxo que enfrentaria desafios extraordinários. Lançado em 1997, o livro mergulha o leitor no mundo mágico de Hogwarts, uma escola de bruxaria cheia de criaturas mágicas, feitiços e mistérios. A série completa, composta por 7 volumes, já ultrapassou a marca de 500 milhões de cópias vendidas, tornando J.K. Rowling uma das autoras mais conhecidas e aclamadas do planeta. Cada volume levou multidões de fãs às livrarias, ansiosos para saber o destino de Harry e seus amigos. 5º lugar, O Pequeno Príncipe por Antoine de Saint-Exupéry com aproximadamente 140 milhões de exemplares vendidos. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos do mundo, disponível em mais de 300 idiomas e dialetos. Publicado em 1943, a história é uma alegoria poética sobre a vida, o amor, a perda e a solidão, narrada através dos olhos de um pequeno príncipe que viaja por planetas distantes. A simplicidade da narrativa esconde profundas lições sobre a natureza humana e a importância das relações.
A delicada combinação de filosofia e ilustração cativa leitores de todas as idades, e a obra continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração. Quarto lugar, O Hobbit por J.R.R. Tolkien. Com 150 milhões de cópias vendidas, O Hobbit é uma jornada épica de fantasia que precede a famosa trilogia O Senhor dos Anéis. Publicado em 1937, o livro conta a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit pacato que é arrastado para uma aventura inesperada ao lado de anões e do mago Gandalf. A missão? Recuperar um tesouro guardado pelo dragão Sauron. A narrativa de Tolkien é um convite para um mundo mágico e detalhado, repleto de seres fantásticos, desafios e descobertas. A leitura de O Hobbit é uma verdadeira porta de entrada para a Terra-média e seus mistérios. Terceiro lugar, Dom Quixote por Miguel de Cervantes. Considerado um dos maiores clássicos da literatura ocidental, Dom Quixote já vendeu mais de 500 milhões de cópias. Publicado pela primeira vez em 1605, o livro narra as aventuras de Alonso Quixano, um homem que, após ler muitos romances de cavalaria, decide se tornar um cavaleiro andante, adotando o nome de Dom Quixote. Acompanhado de seu fiel escudeiro, Sancho Panza, ele embarca em uma série de aventuras tragicômicas, lutando contra moinhos de vento e acreditando ser um herói. A obra de Cervantes é um retrato irônico e profundo da sociedade da época, e sua influência é sentida até os dias de hoje. Segundo lugar, Citações do Presidente Mao Tse-tung, O Livro Vermelho. Com mais de 800 milhões de cópias vendidas, O Livro Vermelho é uma compilação de discursos escritos de Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista da China. Publicado em 1964, o livro tornou-se uma leitura obrigatória na China durante a Revolução Cultural e simboliza uma era de profundas transformações políticas e sociais no país. Embora seja um livro altamente político, seu impacto na sociedade chinesa e sua distribuição em massa o tornam um dos livros mais vendidos de todos os tempos. É um testemunho da força das palavras na mobilização de uma nação. Primeiro lugar, a Bíblia é sem dúvidas, o livro mais vendido de todos os tempos. A Bíblia já ultrapassou a impressionante marca de mais de 5 bilhões de cópias distribuídas ao redor do mundo. Este livro sagrado, composto por uma coleção de textos religiosos e históricos, é considerado a palavra de Deus para milhões de cristãos. Traduzida para mais de 3.000 idiomas, a Bíblia não é apenas um texto religioso, mas uma das obras literárias mais influentes da história. Sua mensagem de fé, esperança e amor transcende culturas e gerações, sendo lida e estudada diariamente por bilhões de pessoas em todo o globo. E aí está. Um passeio emocionante pelos livros mais vendidos do mundo, desde mistérios modernos até aventuras fantásticas, passando por clássicos que moldaram civilizações. Cada um desses livros não é apenas uma história, mas um fenômeno cultural que deixou sua marca na humanidade.